Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar, né, sobre as constelações familiares e as suas aplicações, né, e como as constelações familiares aí têm apoiado e ajudado muitas e muitas pessoas a resolverem, né, seus conflitos, também tem serve para terapeutas e profissionais que querem compreender mais as dinâmicas sistêmicas na vida, né? Compreender como funcionam essas dinâmicas sistêmicas, compreender como essas dinâmicas apoiam, né? Eu estou tentando vou fazer aqui o celular ficou muito baixo, estou aumentando aqui, gente. Acho que aqui já ficou melhor. Então tá, gente. Então, hoje nós vamos conversar sobre como as constelações, né, estão sendo divulgadas, né? E eu sempre digo que do jeito que elas estão sendo divulgadas, até que elas estão sendo divulgadas de maneira equivocada, né? Alguns entendimentos aqui, alguns esclarecimentos que eu quero trazer aqui para vocês, né? Principalmente quem está aqui acompanhando as nossas mídias. Do que eu tenho observado, né? Alguma vez, algum momento eu fico quieto, né? Eu fico meio calado sobre o que eu vejo por aí. E às vezes a gente sabe que tem boas intenções por trás, né? As pessoas não são más, né? A questão é que às vezes, né, tem um entendimento errado, né, sobre a constelação familiar. E é isso que eu quero elucidar aqui para vocês, tá? A gente vê tem muitas dúvidas acerca, né? Se trata de uma técnica, né, que pode ser controversa, né, para algumas áreas, para algumas pessoas, pois ela anda em campos, né, em campos no qual, né, não se tem tanto, não tem como se palpar, né, em alguns momentos, não tem como a gente afirmar, tem como comprovar cientificamente que você está linkado, né, o teu problema de falta de prosperidade, por exemplo, está linkado ao seu tataravô, que era um traficante de armas, né, ou um traficante de escravos, né, vai saber. Então, não tem como a gente palpar isso, né, cientificamente. E a constelação, né, tanto é que Bert Hellinger ele sempre traz a constelação como uma abordagem, né, ele traz como uma abordagem de vida, né, uma abordagem de vida. E é esta abordagem, então, ele mesmo diz, né, é uma abordagem. Ele não fala, ele não impõe a constelação a ninguém. O que nós observamos, né? O quanto que ela tem servido à vida. Assim como todas as abordagens holísticas, como todas as abordagens integrativas, elas vêm carregadas, né, de esperança, né? Carregadas de esperança, de boas promessas. E essas boas promessas, elas são importantes, né? São importantes porque tem algumas pessoas que realmente têm resultados extraordinários, né? Tem outras pessoas que não. Tem umas pessoas que têm resultados incríveis, tem outras pessoas que não. E eu acho que isso é meio para tudo na vida, né? Embora que quem apoia os termos científicos diz que não. Se tu tomar um remédio para aquilo, você vai se curar. Pois a gente lê a bula lá e vê que às vezes aquele remédio não funciona, né? Ou vai ter efeitos colaterais. Mas no geral, a constelação ela vai ter sim, né, esse movimento. Para alguns vai funcionar, para outros não. E por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? A pessoa precisa acreditar? Né? Muitas vezes não é necessário acreditar, né? Dizer, não, eu acredito, eu tenho fé. Não tem muito a ver com fé aqui. Embora sim a adesão, né? Se você não acredita, se você não confia no processo, não confia no facilitador, o que ele está te passando, você não vai aderir. Né? Isso pode ser até mesmo no que já tem tratamento científico. Né? Se a pessoa não aderir, ela não vai se curar, não vai fazer corretamente o que tem que ser feito. Então, quando que a constelação funciona e quando que ela não funciona? Ela não funciona quando a pessoa não aceita a solução. Né? Quando a pessoa não aceita a solução. Quando ela diz assim, tudo menos isso. Né? Se ela não aceita a solução, a cura vai se afastar. A cura vai se afastar. E aqui, né, aqui que a gente entende e compreende que a constelação ela trata e trabalha com imagens internas. E cada um de nós tem imagens internas, possui imagens internas. E quando eu vejo, né, algumas divulgações das constelações, né, como algo mágico, né, algo transformador, como é, mas quando diz assim algo mágico, algo que como se fosse um poder extraterreno, né, como se fosse algo
de outro mundo, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Como se a pessoa que fizesse a constelação fosse ela o poderoso, né? Como se fosse ela que fosse a mágica. Isso é uma mentira, isso não tem como. Ninguém muda ninguém cura ninguém. Essa que é a grande verdade. E eu ensino muito para os meus alunos que nós somos, né, na posição de pequeno, facilitadores. Né? A gente facilita o caminho, a gente mostra o caminho. Assim como o GPS, né? O GPS ele mostra o caminho. Né? Não é o GPS que faz a viagem. Não é o GPS que trilha lá, que faz o caminho que dirige o carro. Né? Nós, facilitadores em constelação, nós somos um GPS. Um GPS de vida para as pessoas. Né? Esse que é o principal entendimento. Então, quando eu vejo assim, né, essas divulgações, né, de que a constelação é mágica, ou que a gente vê algumas pessoas tratando a constelação com coisas que da cabeça dela, né? Então, como todas as técnicas, a constelação ela é incrível, só que muitas vezes, né, encontramos profissionais despreparados, assim como todas as profissões. Tem pessoas que utilizam o direito de uma maneira errada, tem pessoas que utilizam a medicina, a fisioterapia, utilizam a mecânica de maneira errada. Né? Então, todas as vezes, alguns por maldade, outros por não terem aprendido corretamente como é. Não terem entendido e compreendido, né, realmente o que é uma constelação e como a constelação pode apoiar. E aí isso tem gerado, né? Tem gerado no ambiente, principalmente das terapias, das psicoterapias, né? Dentro da medicina, dentro da psicologia, tem gerado sim controvérsias, né? Tem gerado controvérsias, mas vinculado muito mais a como tem se noticiado. Né? Então, alguns até dizem, a constelação é perigosa. A constelação é perigosa. Ela é perigosa quando o constelador, né, não sabe o seu lugar e não sabe até onde pode ir. E ele, assim como uma cirurgia é perigosa. Se um médico não sabe até onde ir, ele pode matar um paciente. Né? Por milímetros, ali ele está com bisturi. Então, assim como tomar remédio também é perigoso. Né? Assim como, né, quantos clientes aí que psiquiatras, psicólogos já tiveram que saíram do consultório e se mataram, chegaram em casa e deram um tiro. Né? Então, nós entendemos e vemos, né, que todas as técnicas, elas não são as técnicas perigosas, são as abordagens e a postura. E antes de você começar a estudar constelação, se você quer começar a estudar constelação, quer começar a aplicar isso, o que você vai aprender, né? Que eu digo assim, o que é o jeito certo? Entender e compreender que a constelação é uma postura, né? Uma postura interna. E é esse aprendizado, essa postura que nós passamos para os nossos clientes. Então, quando você aprende essa postura, você vai para um lugar, né, para um lugar amparado, né, por um caminho, por um GPS. Você conhece aquela trilha, você conhece aquele caminho. Então, você vai fazer abordagens ao seu cliente, no caminho correto. Mas jamais você vai fazer o caminho pelo teu cliente. E quem divulga que a constelação salva, está fazendo de maneira errada, equivocada. Pois, se ele precisa se alinhar internamente, por exemplo, com o pai dele, nós, como facilitadores, nós temos que mostrar o caminho. É aqui, ó, a tua solução é essa, o teu caminho é esse. Essa é a direção. Se essa pessoa não conseguir fazer, né, existe uma célebre frase de Bert Hellinger, né? Muitos preferem sofrer do que encontrar a solução, porque a solução requer mudanças. E essas mudanças podem sim realmente te colocar numa situação em que você vai ter que se posicionar. E existe uma série de frases, agora não vou me lembrar de quem é, que diz: nós não somos o que os outros querem que a gente seja. A gente é as decisões que a gente toma na nossa vida. O tempo todo. Só que o que acontece? Né? O que acontece? Nós podemos nos direcionar por muitas coisas. Podemos nos direcionar por um guia, por um mentor, podemos nos direcionar por Deus, por Jesus, pela Bíblia, vários conhecimentos que a gente pode nos direcionar. E esses conhecimentos, eles se quem segue, né, esses mentores, esses guias, vão chegar àquele destino que ele está dizendo que é. E aí onde que entra a constelação nisso tudo, né? Onde que entra a constelação nisso tudo? A constelação, ela entra principalmente que quem aprende a abordagem sistêmica, a constelação familiar, ela tem uma postura de vida e ela tem um cabedal de conhecimentos que
diz para quem ela vai atender, quem ela vai receber, quem vai estar com ela, qual o caminho trilhar. E uma intervenção positiva pode mudar tudo. Uma pequena intervenção pode mudar tudo. Pode mudar a vida do seu cliente. Aqui sim, essa intervenção, que obviamente o seu cliente aceitou essa intervenção. Imagina um GPS, vamos imaginar o GPS. Você está viajando de São Paulo a Curitiba e você começou a pegar o caminho para Sorocaba. Né? Sei lá se é controverso, mas vamos supor que fosse. E aí o GPS fala, a 500 metros, retorne, faça o retorno, pegue a primeira saída à direita e faça o retorno. O GPS vai fazer isso. Quem é o motorista é sempre o cliente, é sempre a pessoa. Se ele não pegar o retorno aí, talvez ele chegue em Curitiba. Né? Por isso que a nossa Terra é redonda, né? Talvez ele chegue aos objetivos, mas talvez ele vai ter que fazer tudo a volta no planeta. Se ele teimar, né? Teimar tanto. Assim. Bem, é uma escolha. Mas aqui o que acontece? O GPS disse, retorne na primeira saída à direita, pega a primeira saída à direita e retorne pela BRX em direção a Curitiba. Então, nesse momento, né, quem é o facilitador da constelação, ele tem essa postura do GPS da vida da pessoa. É o GPS na vida dessa pessoa. É ele que vai dizer aqui você vai cair. Por que você sabe que vai cair? Porque essa postura, né, é o caminho errado. É o caminho errado. Baseado no quê? Nos estudos sistêmicos, nas observações dos campos sistêmicos. E aí, muitas pessoas, né, muitos profissionais, e com razão, acham controversas as constelações, porque tem muita gente colocando coisas nada a ver no meio. Tem gente colocando coisas, invenções aí no meio. Tem gente colocando situações e criações mentais, né, que nas constelações, Bert Hellinger relata isso, ele chama de dupla constelação. Quando o constelador não é bem treinado, ele coloca os problemas dele ali. Só que profissionais de ajuda fazem isso o tempo todo, quando não sabem o seu lugar. A gente não vê só isso nas constelações. A gente vê isso em tudo. A gente percebe isso em tudo. A gente percebe isso em muitas coisas. Então, veja, porque o que é colocar as nossas coisas? O que é colocar as nossas coisas? Quando um constelador não é bem treinado, ele vai colocar as merdas dele. Desculpa a palavra. Vai colocar. Porque ele não foi bem treinado. O GPS, ele vai dizer, faça o retorno. Ele não vai dizer assim, faça o retorno, mas eu acho que você faça no próximo retorno, porque esse retorno aqui eu não gosto muito. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, faça um retorno. Não vai dizer, não faça no próximo retorno. Ou, na verdade, nem vai para Curitiba. Vamos para Sorocaba, que é mais legal. Não precisa ir para lá. Vai para cá. Não faz isso. Eles façam um retorno. E aqui, né, quem começa a ajudar as pessoas realmente é aquelas que não têm intenção e não colocam as M dela. Quem realmente é útil e serve literalmente uma pessoa é aquela que está liberada e livre dos seus conflitos. E aí agora tem expandido muito, tem comissões, né? Eu já palestrei para várias comissões de direito, já participei de congressos de direito constitucional, levando a constelação com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade baseado na linguagem, né? Porque obviamente não de falar de constelação, mas dificuldade de falar para o advogado, pois eu não sou advogado, né? Eu não tenho a prática, né? A vivência prática do jurídico, né? Não tenho, então, se eu não tenho a vivência prática, né, fica mais difícil de conversar. Mas já participei, já levei as constelações para esse ano. E aqui nós começamos a compreender algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa, um profissional, que tem uma abordagem sistêmica e que conseguiu curar as suas sombras, os seus pontos cegos, esta pessoa, sim, tem real capacidade de ajudar o seu cliente. É um grande ponto cego. Um grande ponto cego, por exemplo, no direito da família. Uma advogada no qual ela presenciava a mãe ser agredida pelo pai. E que o pai gastou todo o dinheiro. Vamos supor um drama aí, né? E o pai gastou todo o dinheiro, o pai gastou com mulheres, com bebidas, com jogos, deixou a família no buraco. E a mãe tolerou e nunca se separou. Ou se separou e sofreu bastante. Vamos supor nessa dinâmica. E aí essa menina cresce, desenvolve, faz faculdade de Direito e se forma lá em advogada.
E aí ela decide trabalhar, né, com famílias. E ela começa a fazer divórcios. Mas vem uma cliente, eu gostaria de me divorciar do meu marido. Vem outro cliente, eu gostaria de me divorciar do meu marido. Aí vem um cliente, eu quero me divorciar do meu marido e ele me bate. O que ela vai ter de motivação e de dor? Ela vai ter de motivação e de dor todas as situações que ela já vivenciava lá na infância dela, na adolescência dela. Então, o olhar jurídico dela vai estar reduzido, porque ela estará comprometida emocionalmente com o caso, porque ela está revivendo um trauma, ou pode estar revivendo um achismo dela. Porque embora as histórias sejam parecidas, as histórias às vezes não são as mesmas. Quando eu encontro alguém, eu era agredido pelo meu pai, e a pessoa diz assim, eu também era agredida pelo meu pai, né? Então, essa pessoa, ela pode entender e compreender que são parecidos, mas é diferente. Sempre é diferente. A história é diferente. E aqui nós temos que ter esse entendimento. Que essa pessoa ela precisa se curar. No caso, essa profissional do direito, ela precisa curar. E depois que ela curar os seus pontos cegos, ela vai compreender e entender como realmente ela pode ajudar aquelas pessoas. Como realmente ela pode lidar com aquela situação. E como que ela vai saber que aquela situação não vai trazer malefícios para o futuro. Como realmente ela vai apoiar aquela família a uma separação, se assim já foi decidido, e que isso não tenha desdobramentos dolorosos ao futuro. E que seus clientes sejam liberados, fiquem solucionados. Porque na solução não é só a separação ali, não é só o processo de separação. A solução é também como as partes ficam, por exemplo. Então, aqui nós compreendemos a abordagem sistêmica no direito, no ramo do direito. Então, quando nós observamos essas abordagens, começamos a entender como nós podemos aplicar na nossa vida, como você pode aplicar aí na sua profissão. Então, terapeutas, pessoas que começam a utilizar a abordagem sistêmica nas suas terapias, começam a utilizar a abordagem sistêmica dentro do seu consultório, ele também começa a perceber aonde aquela pessoa está perdida. Lembre, ele se torna o GPS. Muitos que querem se tornar mentores, guias de outras pessoas, precisam ter esse GPS. Precisam mostrar o caminho. Só que para mostrar um caminho, precisa existir um mapa. E esse mapa, ele não é da cabeça da pessoa, né? Senão é uma loucura. Pode ser da cabeça da pessoa. Como? Né? Então, esse mapa é baseado sempre em estudos. Então, obviamente, as constelações tiveram, sim, estudos e pesquisas baseados em campos sistêmicos. Para quem estuda a constelação, vai estudar a constelação, aí vai participar da Masterclass, vai observar que a gente faz o estudo dentro dos campos. E não se interpreta, apenas aponta. Pois a interpretação pode estar carregada de opiniões. E a constelação não trata de opinião. Não se trata de opinião. Quando, por exemplo, a gente faz uma abordagem em que a pessoa diz assim, o ideal era que a mãe amamentasse os filhos até os 3 anos de idade e tivesse precedência total essa criança até os 3 anos de idade, né? Que a mãe ficasse em casa ou ficasse com a criança. As pessoas vão dizer, mas ela tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa. Não é opinião. É o que a gente vê de efeito. Se a gente for para opinião, talvez eu concorde, talvez eu discorde, talvez eu ache legal, talvez eu não ache, talvez eu enxergue problemas. Ok. Então, quando a gente conversa sobre constelações, em alguns momentos até diziam que Bert Hellinger é autoritário, né? Ou quem faz a constelação, alguns dizem assim, os tapas sistêmicos. Não é tapas sistêmicos, é o direcionamento. O GPS vai dizer dobra à esquerda. Se quer ir para Curitiba, dobra à esquerda. Ele não vai te dar opinião. Mas eu acho que é mais legal aqui, aproveita aí, ali para frente tem Águas de Lindóia, né? Sei lá. É mais legal. Ele não vai te dar opinião. Porque a opinião é sempre baseada nas nossas experiências. E todo profissional de ajuda que, consciente ou inconscientemente, é opinativo, ele não está fazendo um bom serviço. Não está fazendo um bom trabalho. Ele está prejudicando o seu cliente. Pois, nós não sabemos o caminho que cada um trilhou. É impossível saber o caminho que cada um trilhou. A gente tem muitas coisas. Irmãos gêmeos não têm o mesmo caminho. Irmãos gêmeos não têm o mesmo direcionamento. Existem direcionamentos diferentes. Não é verdade?
Então, nesse momento aqui, nós precisamos lapidar, né? Lapidar. Então, quando eu vejo pessoas divulgando, né, a constelação como milagre, acontece milagres quando aquela pessoa mudou. Aqui pode ser um milagre. Né? Mas os milagres, né, Santo Agostinho tem uma frase que se dá muito isso. Né? Milagres só acontecem quando as pessoas estão, né, não estão cientes de como funciona a natureza, de como funciona a vida. Né? Para quem está em desacordo, desarmonia com a natureza, aí parece um milagre. Mas se entender como funciona a vida e a natureza das coisas, você vai compreender que não é milagre. É alinhamento de vida. É um profundo alinhamento de vida. Então, toda vez que você diz assim, eu quero ser mentor de alguém, eu quero ensinar o caminho de alguém, eu quero direcionar alguém, eu quero direcionar os meus clientes, eu quero direcionar os meus assistidos, eu quero direcionar os meus alunos, eu quero direcionar os meus colaboradores, eu quero direcionar alguém na vida, e você pode utilizar a abordagem sistêmica. Quando se diz assim, eu quero utilizar essa ferramenta para que eu diagnostique. Eu sempre falo diagnóstico do que está acontecendo, do que está por trás dos problemas, aí tu te torna um constelador. Tem muitas pessoas que estudam constelações que não aplicam a constelação como um constelador, mas aplicam, sim, o conhecimento sistêmico, a postura sistêmica. E o que a gente vê, né, a gente não consegue brigar com os nossos olhos. Né? Quando nós estamos num campo de constelação, nós percebemos exatamente como funciona. Percebemos exatamente como funciona aquilo lá. E essa percepção, né, vai sim ampliar. Quando você amplia uma percepção, quando você aumenta a sua percepção, você consegue direcionar muito melhor. Porque, afinal de contas, é como se você tivesse no alto de um prédio e uma pessoa lá embaixo tivesse perdida. Você dissesse assim, não, é naquela rua lá. Aqui, ela está ali, te ouvindo. Não se enxerga mais atualmente. Porque mudou a sua percepção. Mudou a sua percepção. Eu mesmo passei por esse processo de mudança de percepção. A gente muda a percepção sobre a própria vida, sobre as circunstâncias, sobre as coisas. E aí eu escuto alguns relatos, algumas coisas, né? Eu vejo algumas coisas na internet, por exemplo, eu constelei lá e o constelador falou tal coisa. Eu não entendo, não sei o contexto que estavam lá, não sei qual que era o contexto que se passava lá, mas muitas vezes eu pensava comigo, do jeito que ela está colocando, do jeito que essa pessoa está me relatando, colocou coisas dele, né? Viajou na maionese. Foi para outro lado. Viajou feio na maionese. Colocou as dores deles, os achismos dele e se perdeu. Se perdeu. Porque a constelação, antes de tudo, é a integração. Eu, quando comecei a estudar constelações, foi focado na saúde. Focado totalmente na saúde. Então, eu tenho uma das se você dissesse assim, Rafael, qual a tua maior especialidade em constelação? Eu ia dizer saúde. Saúde, gosto muito da área empresarial, mas saúde para mim é questão de sabedoria, assim. Da saúde eu sou muito forte. Eu tenho muito entendimento de saúde. Por quê? Eu já entrei na constelação buscando essa postura frente à saúde, por exemplo. Né? Frente à saúde. Gosto muito de falar de sucesso, de empreendedorismo, de empresas. Isso mais pelo meu lado paterno, masculino. Gosto muito dessa área. Mas quando eu entrei, por exemplo, eu comecei a observar, comecei a questionar e comecei a compreender alguns padrões. Aí quando eu vejo hoje em dia uma pessoa que faleceu por câncer ou está sofrendo com essa doença, eu sei como essa pessoa pode melhorar a vida dela, mas eu não posso fazer por ela. Se ela vai sobreviver, se ela vai se curar, não sei. Porque existem dinâmicas. O nosso ego, né, o nosso ego infantil quer salvar todo mundo. E o nosso ego infantil quer dizer assim, a constelação cura câncer. Isso é um ego infantil. Isso é idiotice. Imagina o seguinte, aquela pessoa adoeceu, ela está conectada às mulheres da família. E ela está num elo forte lá. E ela não quer viver. Gente, esquece. Isso é amor inconsciente, amor cego. Então não tem como dizer assim, a constelação vai curar câncer. Tem pessoas, sim, que já passaram por nós aqui, e que é fácil de dar relatos, em que disseram assim, nós tínhamos uma sobrevida de 6 meses, já faz 3 anos que constelaram, estão vivos aí. Porque começa a se compreender e entender uma magnitude das coisas. Né? Nós amadurecemos muito. Uma pessoa que estuda abordagem sistêmica, ela amadurece muito. Ela amadurece internamente. Ela cresce internamente. Então, nesse movimento, né, todo esse movimento que quando eu vejo assim,
as constelações sendo divulgadas como... Alguns são maldosos, né? Tem algumas pessoas que são maldosas, né? Que além da controvérsia, inventam coisas, né? Inventam coisas, tem canais do YouTube destinado a isso, né? A falar mal de terapias holísticas, integrativas. Eu fico pensando assim, né? Qual a motivação disso, né? Qual a motivação disso? E algumas pessoas, elas criam narrativas, né, equivocadas também. Criam narrativas. Uma coisa são fatos, outra coisa são criar narrativas. Então, por que Bert Hellinger serviu ao exército nazista? Ele é alemão e ele tinha 16 anos na Segunda Guerra. Ele era alistado. E se você não fosse, né, não é dizer assim, não quero. Vai ou não vai. Não tinha essa. Né? Então, o pai das constelações, ele tinha que servir ou ele fugia. É só saber um pouco de história. É só saber um pouco da nossa história, da nossa vida. Quantos imigrantes, né? Quantos, né, dos nossos pais, nossos avós, bisavós, estão morando aqui nesse país porque fugiram da guerra. Mas fugiram por quê? Porque não queriam lutar, porque não queriam perder mais filhos, ou porque estavam passando fome por causa das recessões, porque estavam com medo de cair uma bomba na cabeça. Aí tem pessoas maldosas que criam narrativas. Isso é maldade. Maldade. Que depois a gente vai ver aqui nessas narrativas que provavelmente tem traumas e dores profundas aí na vida. Né? Que se entrasse no trabalho de constelação e entender por que gera tanta separação, né? Separações, a gente vê isso por muito tempo, né? Isso é ruim, isso é bom. Né? Eu sou inocente, ele é culpado. Eu sou certo, eles são errados. Por isso que o nosso planeta é adoecido. Não existe separação. Não existe separação. Tudo pertence. Tudo pertence. Aquilo que você acha mais abominável, pertence. Ponto. Não pertence. É desumano. Pertence. Não adianta negar que não pertence. Tem errado, tem consequências ruins? Sim. Ninguém está dizendo isso. Mas pertence, as coisas pertencem. Então, obviamente, quando a gente olha para a história de Bert Hellinger, sim, ele serviu ao exército alemão, enquanto o regime existia. Senão, morre, gente, morre, literalmente. Aí depois ele foi para a igreja, foi trabalhar, entrou no seminário. Depois ele começou a estudar terapias, psicoterapias. E aí desenvolveu todo o trabalho que desenvolveu sobre as constelações, baseado em outros estudos. Né? Eu digo que Bert Hellinger foi o compilador das leis sistêmicas, o compilador das constelações e que se dedicou muito mais a escrever as experiências. Né? Ele sentou e disse, eu vou escrever isso aqui, que o mundo precisa entender e compreender isso. Errou, claro que errou. Né? Todo cientista, né, deve ter errado 1000 vezes para encontrar cura de algo. Os cientistas aí devem ter errado quantas amostras aí, né? Quantos ovos aí, que utilizam ovos para fazer as vacinas, quantos ovos aí foram jogados fora porque erraram. As pessoas erram, né? Erram ali na hora, no momento de fazer as suas experiências, os seus experimentos. Assim como você erra, eu erro, todos nós erramos. Mas a construção do conhecimento é muito grande. E aí, o que a constelação faz? E aí alguns dizem assim, alguns terapeutas dizem, não, a constelação tem comprovação científica. Olha, eu não vejo comprovação científica porque não é científico. Bert Hellinger diz, a ciência, ela é cartesiana. Ela é um quadrado. Segue-se aquelas normas, aquelas regras. Um quadrado aqui, ó. Um quadrado. A constelação não vai caber nessa caixa. Ela é muito ampla para isso. Ponto. O Bert Hellinger diz isso. Que ela é muito ampla. Então ela não vai caber para isso. Eu estava assistindo tem uma série na Netflix do Freud, né? Estava assisti alguns episódios lá. No momento que ele fazia as experiências com a hipnose. Ele era chamado de charlatão, de drogado, de louco. Hoje tem tem uma profissão inteira baseada no estudo de Freud. Então, quando se olha para o entendimento, né? Quando uma pessoa se coloca ao novo e se coloca no lugar de ampliar, ela vai ter que se jogar, vai ter que ter coragem de se jogar ao novo e de talvez ampliar as fronteiras, pois, né, o cartesiano é importante, muito importante, mas a evolução da sua profissão, a evolução do seu sistema, a evolução da sua abordagem, ela está no mais amplo. É assim que funciona. Você precisa romper as barreiras. É a metáfora da ovelha negra. Precisa romper as barreiras para que você cresça. Nós sempre dizemos que as pessoas que estudam constelações são as pessoas corajosas. Porque vai bater com o velho. Vai bater. O novo sempre bate com o velho. Em tudo. Em tudo, gente. Se a gente observar o velho, né? Meu pai não era assim, mas eu já vi ali. Meu pai é agricultor, né? Mas eu já vi outros agricultores dizer assim: eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso.
Não vou fazer plantio direto. Né? Eu sempre lavrei, passei veneno. Não vou fazer plantio direto. Sempre fiz isso. Isso é besteira. A evolução do mundo só se dá pelo novo, pela ampliação. Sempre. Por novas situações que não estão segmentadas, que não estão encaixotadas. É assim que acontece a evolução. É assim que acontece o crescimento humano. Então a constelação é sempre uma ampliação de tudo, de tudo. Por pertencimento ou por medo de fazer algo novo, muitos profissionais estão estagnados na sua vida, estão paralisados. Porque tem gente ali fazendo merda também, né, que em vez de ampliar, soltou, né, viajou, né, entendeu errado os negócios. Então, em vez de realmente compreender a ampliação, a má consciência como as constelações trazem, elas viajaram, né? Não aprenderam, se curaram e depois colocaram as coisas deles. Mas a constelação, ela visa mostrar ao profissional, ou você que quer aprender constelação e se tornar um profissional de constelação, né? Ou que tem abordagem sistêmica, precisa sim, né? Ampliar, entender que você vai ampliar a sua percepção, começar a compreender o que está por trás daquilo. E aí você vai se colocar como um direcionador, um norte, vai dar um norte às pessoas. Um norte de vida. Um norte de vida. Obviamente que você vai precisar nortear a sua vida também, né? Porque só conseguimos levar o outro onde a gente já foi. Só conseguimos, né, guiar o outro para onde a gente já foi. Senão é um cego guiando outro cego. Um cego guiando outro cego. Então, quando eu comecei a estudar constelação, eu queria compreender como eu poderia organizar a minha vida. E as coisas que funcionam e que não funcionam. Em alguns momentos, a gente é mais teimoso, menos teimoso. Então, a gente precisa, né, caminhar para a solução. Então, todo esse movimento, quando eu vejo divulgando constelação como mágica, quando eu vejo pessoas divulgando a constelação como ruim, quando eu vejo pessoas divulgando as constelações como milagre, eu digo, estão todos perdidos. Né? Não entenderam. Está faltando estudo. Está faltando compreensão e interpretação de texto. E está faltando também entendimento do que é o contexto das coisas. Que existe contextos. Pois a constelação sempre se trata de postura. Aí tem pessoas, novamente, né, que eu digo assim, maldosas na internet, que vão lá e pegam um trecho do livro do Bert Hellinger que diz assim, era melhor que essa criança nunca tivesse sido adotada. Aí eles pegam essa frase, né, tipo aqueles repórteres sensacionalistas, né? Pegam lá a frase. A pessoa diz assim, caiu o avião, mas também, né, decolou na hora errada. Daí ele coloca lá, fulano e tal falou que o avião só caiu porque decolou na hora errada. Ele vai lá e faz uma interpretação. Ou criticou a hora que o avião decolou. Ele só falou que decolou na hora errada. E aí pega uma frase, um contexto. Lá, o contexto da frase lá. Pegam lá o contexto. E aí, neste contexto, as pessoas pegam aquele trecho e dizem assim, Bert Hellinger é contra a adoção, a constelação é contra a adoção. Leram? Entenderam? Estavam lá? Não! São preguiçosos, maldosos e estão com medo de largar o que aprenderam. Estão com medo de ampliar. São os carolas. Aqueles que estão apertados no seu conhecimento, estão se apoiando, segurando e com medo do novo, e com medo de ampliar. Preferem ficar no velho. E quando você pega esse trecho, essa parte, você descobre o quê? Que Bert Hellinger viu uma mãe adotiva, com uma postura arrogante, se achando melhor que a mãe biológica que deu o filho para adoção, e que essa mulher, numa postura arrogante, estava causando um efeito de revolta no filho que foi adotado, uma revolta inconsciente, e que nesta postura que ela tem, nessa postura arrogante de mãe adotiva, frente à mãe biológica, era melhor que essa criança nem tivesse sido adotada. Por quê? Porque Bert Hellinger fala da postura das pessoas. Rafael, mas o efeito dessa criança não ter sido adotada não seria pior? Não. Entende? Ela seria talvez adotada por uma outra mulher que tivesse uma postura respeitosa frente à mãe biológica da criança, pois a criança pertence à família biológica. Ponto. Ou a história de Hitler, né? A Eliette traz aqui a terapeuta sistêmico também. Sim, também pega a história de Hitler, que Bert Hellinger disse que Hitler também tinha que ser amado num dos livros, né? De chamar ele de nazista. O que ele estava dizendo, né? É que pertence e que todos merecem amor e que somente o amor cura. Talvez seja um movimento mais assim como Jesus Cristo, né? Disse solte Barrabás, né? Ou perdoe, perdoou, né? Não foi ele que disse solte Barrabás, perdoe lá eu perdoo, né? Os bandidos que estavam ao lado.
Ele deu amor, emitiu amor e pronto. Ele não disse que o cara estava certo, mas ele disse para incluir. Precisamos incluir. Por que ele disse para incluir? Porque quem estuda a constelação sabe os efeitos da exclusão. Quanto mais exclusão, mais disso. Quanto mais exclusão, mais disso. Quanto mais se exclui algo, mais vai voltar aquilo. É assim que acontece. Isso é uma dinâmica básica da constelação, da lei do pertencimento. Outro dia, teve um caso em que fiz uma constelação por uma mãe que estava muito preocupada que a filha estava com diabetes, nível 2, né? E com uma doença autoimune. E aí eu pedi a idade, e aí eu disse para ela, perguntei para ela, a sua filha odeia o nosso atual presidente? Meu Deus, ela odeia esse presidente. Mas por que a gente entramos nesse ponto? Porque ela precisa integralizar o masculino, precisa integralizar o pai. Não, o nosso atual presidente não é o pai dela, mas integralizar o pai. Por que eu mexi no presidente? Eu poderia ter mexido no chefe, poderia ter mexido no guarda de trânsito, com qualquer homem. Eu já sabia que ela tinha dificuldades. Isso não significa que ela aceitar o cara, ela vai votar no cara. O que ela concorda com o cara, mas ela aceita do jeito que o cara é. E ela vive em paz. Essa é a cura interna para ela. Essa é a cura interna para ela. Porque temos que trabalhar aqui na cura interna das pessoas. E quando ela começa a entrar em paz com todos esses conflitos, com todos os movimentos que vão vivenciando. Então, nós temos que integralizar. Todos pertencem. Do cara que está lá no presídio, a do cara que está lá na igreja rezando. Todos pertencem. É um fato. É um fato. Temos o que fazer quanto a fatos. E a lei sistêmica fala disso, dessa integralização. E a partir dessa integralização, nós começamos a ir para o novo. E seria a compaixão, amor crístico. Né? Verdadeiro amor crístico. Então, como se entende a constelação? Como postura. Postura de vida, como um novo direcionamento de vida, como uma guiança de vida. Não é mágica, não é charlatanismo, não é messianismo, são uma abordagem de vida, baseado no entendimento das leis sistêmicas. Nós temos uma aluna de um dos cursos do curso de Leis da Vida, que ela é psicóloga há mais de 15 anos. E ela diz assim, nossa, eu assisti a aula da dinâmica vítima, agressor e salvador, e nessa aula de vítima, agressor e salvador, eu olhei para a minha cliente no mesmo dia, que já fazia 2 anos que ela estava comigo, e eu vi claramente essa dinâmica. E eu fiquei me perguntando como eu não tinha percebido. E eu falei para ela, eu disse, essa tua dinâmica é de vítima. E ela relatou depois o salto quântico dessa cliente dela. Um salto quântico. Ela mostrou para a pessoa, você está indo para o lugar errado. O GPS está dizendo, aí é o lugar errado, faça o retorno. Faça o retorno. E a pessoa saiu do mas, né? Né? É a tríade do fracassado. Sabe qual que é a tríade do fracassado? Reclamar, justificar e explicar. Essa é a tríade do fracassado. Percebe? Essa é a tríade do fracassado. Então, ela disse, se você quer parar de fracassar na vida, você tem que tirar disso. Ah, mas aconteceu isso, mas ele fez isso, mas aquilo. Ok, o mas já entendemos. Mas se você quer, mas agora, né? Mas se você quer se curar, resolver as suas encrencas, você precisa mudar, precisa ir para cá. As suas justificativas não vão ser a solução. E ela disse assim, nossa, eu parei de ser aliada, eu estava me vendo, eu entendi que naquele momento eu não era terapeuta dela, eu estava sendo aliada dela. E era inconsciente. E aí, te garanto que a sessão dessa terapeuta, dessa psicóloga, de 80 já estava valendo 250. E te garanto que quando falavam em 80, achavam caro. E agora 250 deve ter um monte de gente aí dizendo, vamos fazer, tem horário, está com a agenda cheia. Porque realmente ela começou a ir naquele lugar que muda a pessoa. E quem sente a mudança, depois indica, diz assim, ó, vai lá que vai mudar. Vai lá que vai mudar. A minha agenda é lotada por causa disso, a agenda da Júlia é lotada por causa disso. Nós temos agenda aí para agosto, final de agosto. Então, essa agenda lá, só para o final de agosto, diz o quê? Porque a gente cobra barato? A minha constelação é 600. Tem gente que cobra 80, tem gente que cobra 60. E te garanto que não tem cliente. Por quê? Porque, obviamente, quem cobra 60, 80 por uma constelação não sabe o que está fazendo, né? Ou sabe o que está fazendo, esperamos. Não sabe. Mas tudo bem, cada um. E aí, nesse movimento, nesse entendimento, mas o que vale é o resultado. Ontem mesmo um cliente dizia para mim, cara, eu tenho 3 sessões contigo, eu nem precisaria ter vindo nessa terceira, porque as outras 2
já alinhou toda a minha vida. Mas não fui eu que fiz para ele. Ele foi lá e fez, ele aceitou a solução para ele. Foi lá e organizou a vida dele. Ele aceitou essa solução. Não foi a constelação que fez, não foi o milagre da constelação. Essa pessoa aceitou a solução. Se ela não aceitar a solução, pode ir no médico. O médico diz assim, tome esse remédio aqui por 3 meses, todos os dias. Daí a pessoa não toma. O remédio não funcionou. Claro, não tomou. Não aceitou a solução. Pagaria 1.000, né? Pagaria R$1.000 pela mudança que tive em minha vida. Nossa, claro, a gente tem mudanças às vezes que a gente pagaria até mais. Mas por que não é garantia? Porque divulgam errado. Porque vendem errado o negócio. Vendem errado o negócio. Tem soluções que tem pessoas que não vão conseguir pegar. Ponto. Eu sempre digo que quem é vítima vem aqui comigo, me odeia. E se eu vejo que um cliente é vítima, por exemplo, e eu vejo que ela saiu me adorando, eu digo, ixi, caí na vítima. Caí na conta da vítima e fui um péssimo terapeuta. Porque se ela for vítima, ela tem que sair daqui. Se ela não sair daqui me odiando, ela não vai conseguir se curar. E se saiu alguém na postura da vítima aqui e disse ali, meu, adorei, eu disse, ai, deu M. Cair no conto da vítima. Quanta maturidade nós temos que ter, né, para quem vai trabalhar com terapias para chegar a esse nível, para realmente apoiar e para não perder o teu tempo, não perder o meu tempo, não perder o tempo do cliente. Talvez você vai ter que buscar, né, alguém que dê apoio ali ao vitimismo dele. Então, saber identificar quem que é o cliente vítima, quem é o cliente salvador. Tem gente que é salvador. Nós temos que ensinar, mostrar o caminho. Cara, se tu não parar de salvar, se tu não parar de fazer isso, você vai encontrar problemas, você vai continuar caindo nesse buraco, você não vai se curar. E aí você vai conduzindo a pessoa na vida. Então, você pode, sim, conduzir as pessoas. Você pode ser o próprio GPS de vida para as pessoas. Você pode ser esse caminho, esse direcionamento de vida para as pessoas. Se você deseja, se você já tem, né, se você já vivencia isso, você pode sim aprender a abordagem sistêmica. Um grande abraço aí a todos, até mais aí. Valeu, gente, um grande abraço.